batalha de comunicação, batalha política nas ruas, a batalha mais pesada, que é a batalha em Gaza, e a terceira batalha, a terceira frente, é a batalha jurídica, que a gente viu acontecer no fim da semana passada, com a abertura na Corte Internacional de Haia de um processo que é solicitado, é encampado pela África do Sul. E olha só a cena aqui, primeiro, dos advogados representando a África do Sul lá em Haia, e depois, quando eles voltam a Joanesburgo, esta aqui é a cena, olha só, gente, a chegada da equipe jurídica da África do Sul, quando volta no aeroporto de Joanesburgo. Vamos ouvir um pouquinho. Free Palestine, Palestina livre, né? São as pessoas saudando a chegada da equipe jurídica da África do Sul, que é quem encaminhou, quem fez, né, o encaminhamento jurídico. A gente viu as imagens na sessão lá em Haia. Foram recebidos pela população aqui, ó. Aqui são esses mesmos que foram recebidos em Joanesburgo, alguns dias antes, compondo a Corte de Haia. A África do Sul fazendo a acusação, apresentando a demanda jurídica, através dos seus representantes que entendem desta área, com argumentos jurídicos, e do outro lado, os representantes de Israel. Então, a frente jurídica está muito movimentada, porque isso gera constrangimento. Esse aqui é o representante israelense, tá? É aquele que falou em nome de Israel, defendendo as posições israelenses. A batalha jurídica transbordou África do Sul, Israel. No fim de semana, a Alemanha, que foi responsável pelo genocídio judeu na Segunda Guerra Mundial, pela morte de mais de 6 milhões de judeus, além de ter assassinado quase 20 milhões de russos soviéticos e povos que foram levados para os campos de concentração, mais 6 milhões de judeus, a Alemanha se colocou publicamente ao lado de Israel, disse que vai entrar na ação como parte para apoiar os argumentos de Israel. Então, a Alemanha, que massacrou os judeus na Segunda Guerra, agora se coloca ao lado de Israel para trazer os argumentos negando o genocídio. A Alemanha, então, vai negar o genocídio palestino, se colocando ao lado de Israel. Prontamente, o que aconteceu? A Namíbia, país do continente africano, se posicionou. E está aqui, muitas mensagens correram à internet, lembrando o que a Alemanha fez na Namíbia. E a Namíbia se colocou ao lado da África do Sul, dizendo: a Alemanha não tem moral para falar se teve ou se não teve genocídio, porque a Alemanha foi responsável pelo primeiro genocídio do século XX, antes de ter matado os judeus na Segunda Guerra, que foi o genocídio do povo na Namíbia. Aqui nós temos um mapa, né? Estamos falando da Namíbia. É um país... uma colônia alemã, né? Foi colônia alemã, era nesse ponto que eu ia chegar. Então você tem aqui no sul do continente africano, a África do Sul, né, que é essa ponta aqui, e logo acima a Namíbia. Outro país aqui também que é bastante conhecido nosso é Angola. Então a Namíbia fica entre Angola e a África do Sul. A Namíbia foi dominada pelos alemães do final do século XIX ao começo do século XX. E entre 1904 e 1908 aconteceu lá um massacre, aquele que o governo da Namíbia atual considera o primeiro genocídio do século XX e que a imprensa alemã também trata assim. Por isso que a gente agora há pouco colocou aqui na tela uma manchete da Deutsche Welle. Deutsche Welle é uma emissora alemã, tá? Não é jornal palestino, não é jornal cubano, é uma emissora alemã. Genocídio da Alemanha na Namíbia. Inclusive, quem quiser, pode colocar aí no Google, quem quiser saber mais sobre esse fato, contando essa história, que no início do século XX, soldados alemães chacinaram mais de 100 mil Herero e Nama, povos que habitavam aquela área. A Alemanha impôs o seu poder colonial e matou, segundo a Deutsche Welle, 100 mil pessoas. Um genocídio. Isso é um genocídio. Isso que Israel está fazendo na Palestina, para os sul-africanos, é um genocídio, para vários países que pedem que isso seja investigado. Bom, o que acontece? A Namíbia se coloca, então, ao lado da Palestina. E a Namíbia sabe muito bem, a história da Namíbia é uma história terrível. Depois de ser dominada pela Alemanha,
Sabe quem é que tomou conta do território da Namíbia e tratou a Namíbia como uma colônia, se a gente puder voltar para o mapa? A própria África do Sul. A Alemanha perde esse território, era uma colônia, literalmente, era uma colônia no começo do século XX. Né? Fazia parte do Império Alemão. A Alemanha, quando perde a Primeira Guerra Mundial, perde muita coisa. E a Namíbia passa a ser administrada pela África do Sul. Passa a ser um território dominado pela África do Sul. E na Namíbia também teve apartheid, imposto a partir da África do Sul, da capital Pretória. Sul-africanos foram mandados para lá, brancos, para tomar conta, estabelecer fazendas, unidades produtivas. E a Namíbia, portanto, sofreu o apartheid sul-africano. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Israel foi dos países que deu mais apoio para o regime do apartheid. Quando o Mandela estava preso, o Mandela lutava contra o apartheid, Nelson Mandela, principal líder do Congresso Nacional Africano, lutava contra esse regime racista que havia na África do Sul. Como que ele era chamado na época? Terrorista, porque ele lutava, inclusive, de armas na mão, porque era um regime de opressão absoluta, muito parecido com o que os israelenses praticam em relação à Palestina hoje. O Mandela era chamado de terrorista. Quando o Mandela morreu, algumas manchetes trouxeram essa história de volta. Morte de Mandela provoca constrangimento entre israelenses. Por quê? Porque o Mandela tinha uma relação com a Palestina. Quando ele esteve preso, quem é que dava apoio ao Mandela? Quem é que não aceitava que ele fosse chamado de terrorista? Os palestinos. Yasser Arafat. Então, havia uma relação de Israel com o regime opressor racista sul-africano e havia uma relação dos palestinos com o Mandela, que lutava contra a opressão. Por quê? Porque os palestinos sabiam o que era ser oprimido, sabiam o que era ser submetido, sabiam o que significava ser submetido a um regime racista, de ocupação, um regime colonial que coloca populações inteiras dentro de guetos, a gente pode chamar de vários nomes. Né? Mas na África do Sul havia isso, regiões onde os negros não podiam entrar, áreas onde os negros só podiam entrar durante o dia para trabalhar, à noite eram obrigados a se recolher aos seus bairros. Se fossem pegos num bairro de branco, estavam oficialmente ilegais e podiam ser presos. Então, é uma história longa em que Israel apoiava o apartheid e os palestinos apoiavam o Mandela. Tanto é que tem declarações do Nelson Mandela falando disso. A gente recuperou uma aqui. O Mandela dá uma entrevista em que a gente tem aqui o registro da entrevista, em que ele relembra isso. I am surprised that anybody should now expect us to condemn Cuba, to condemn the PLO, which has been working with us right from the beginning and helping us in our problems. It is totally unrealistic. It is a typical attitude of countries which really do not approach the problem of South Africa from the point of view of the liberation struggle in South Africa, which approach these problems from the point of view of their own interest. What that view wants is that the African National Congress and the liberation movement in South Africa should be used for the purpose of conducting vendettas, enemies of the West. We must join that vendetta in order to advance the interests of the West. That we will not do. Isso nós não faremos, dizia o Mandela. O que ele estava sendo cobrado pela imprensa ocidental? Vocês têm que se posicionar contra os palestinos. Por que vocês vão ficar do lado da luta palestina? O Mandela disse, quem é que estava do nosso lado quando eu estava preso, chamado de terrorista e massacrado pelo apartheid? Eram os palestinos, eram os cubanos. Então, a história de colonização das potências ocidentais na África, na América do Sul, em algumas regiões do Oriente Médio, é antiga. E aí eles sempre usam esse discurso da civilização. Quando implantaram o Estado de Israel no Oriente Médio, tem estudos sobre isso. Tem o livro do Eduardo Said, outro dia, até citei aqui, que estudou, de origem palestina, mas estudou nas melhores universidades do mundo anglo-saxão. E ele diz isso. Quando estava para se criar o Estado de Israel, qual era o grande argumento? Vamos criar um enclave de civilização naquela área bárbara
dominada pelos árabes. Então, é um argumento colonialista. E não é só um argumento, é uma prática colonialista. O Benjamin Netanyahu, atual líder, primeiro-ministro israelense, de extrema-direita, que beira o fascismo, dobrou a aposta, submetido a um pedido de investigação por parte da África do Sul, em Haia, por ter cometido genocídio, essa é a acusação, tem que ser comprovada juridicamente, ele dobrou a aposta, fez uma nova declaração na televisão, dizendo que esta é uma guerra dos filhos da luz contra os filhos da treva, colocando Israel como a luz e do outro lado as trevas. Se do outro lado estão as trevas, e aí é um argumento até religioso, em vários momentos as lideranças israelenses usam trechos do Antigo Testamento, bíblicos, para justificar o terror, a ocupação e a morte. Se do outro lado estão as trevas, você pode fazer o que você quiser. Você pode massacrar, matar, porque afinal são filhos das trevas. Nós somos as luzes, nós vamos levar as luzes àquela população, matando 1% da população em 3 meses. Eu já repeti essa conta algumas vezes aqui. Significaria, se fosse no Brasil, que 2.100.000 brasileiros já teriam sido assassinados em 3 meses. Na pandemia inteira morreram 700.000. O que Israel fez em Gaza em 3 meses foi o equivalente a matar 2.100.000 brasileiros em 3 meses. Então, o que esse homem está propondo aqui não pode ser chamado de genocídio. Que outro nome teria?